boa noite. Olá, terça-feira. Hoje é dia 15 de junho e eu vou conversar sobre a culpa e a maternidade. Sejam bem-vindos à live Conversas de Coragem. Hoje com esse tema, culpa e a maternidade. Vamos saber como é que a culpa te impede de ter uma conexão genuína com os teus filhos, te impede de tu ter uma oportunidade de mostrar para eles que erros são importantes para nossa aprendizagem. Para quem não sabe ainda, estamos no YouTube, estamos com um canal no YouTube, o psi.leticiacartel, é exatamente o mesmo nome do meu Instagram. A questão da culpa é algo que muitas de nós acreditam que quando nasce a mãe, né? Quando a gente tem o bebê, a questão da culpa ela já tá ali, a culpa materna já tá florescendo e já faz parte, né? É como se maternidade e culpa tivessem que andar junto. O que eu quero te contar é que essa culpa, quando ela é excessiva, quando essa culpa te impede de tomar claramente algumas decisões e ela te paralisa, ela acaba sendo uma culpa que é adoecida. Ela é uma culpa que não te ajuda a regular as emoções. Mas para te mostrar que a gente tem um caminho anterior para entender o que é a culpa, eu preciso te trazer algumas definições e quero te levar nessa reflexão até poder te mostrar que é possível sim transformar essa culpa em algo que vá te regular emocionalmente, que vá ser um mediador de situações. O que é a culpa? Eu imagino, né, que não é um sentimento que seja indiferente para vocês e não é algo que vocês não tenham passado em algum momento na vida, né? A culpa é esse sentimento, é essa emoção frente a uma situação que tu avalia que tu tá fora dos padrões. Sejam padrões pessoais ou sejam padrões da sociedade. Então é esse sentimento que evoca em nós, que emana na gente frente às situações que a gente enfrenta quando a gente está fora de padrões. Padrões externos ou padrões internos. E eu acho que essa é um conceito importante de guardar, porque é justamente essa regulação de o que são padrões internos e o que são padrões externos, os padrões da sociedade, padrões que a gente não enxerga muitas vezes e modelos que nós vamos repetindo como condicionados. Grande parte do sentimento de culpa, grande parte dessas sensações de culpa, elas ficam associadas a esses modelos externos de perfeição. E é quando elas estão conectadas com esse modelo extremo de perfeição é que elas podem nos provocar o adoecimento. A culpa, ela é um julgamento negativo, entende? Porém, ela funciona como uma adaptação. Ela é importante para que a gente possa, num primeiro momento, regular a nossa emoção frente às situações. A culpa existe quando eu tenho uma intenção de provocar aquela situação ou quando eu quebrei um determinado padrão. Então, aquilo é verdadeiro. Existe essa culpa. E eu me conectar com ela faz com que eu module a minha emoção. E é por isso que eu digo que ela é um importante regulador. Porque quando eu regulo, é como quando eu aprendo a lidar com a minha emoção. Principalmente porque eu posso estar fazendo mal para uma pessoa, ou eu posso ter pisado mega na bola e aquilo está sendo prejudicial. Então, a culpa, quando um regulador importante de um padrão e que eu percebo que trouxe um prejuízo para o outro de uma forma real, ela traz um aspecto positivo. A culpa, ela é positiva quando ela nos traz esses pensamentos e comportamentos positivos para uma resolução daquela situação, daquele problema, daquele incômodo. E esse é o sentimento, né? Eu sempre falo nos meus atendimentos, sentimentos não têm certo ou errado. Nós sentimos.
frente àquilo que a gente está vivenciando. O que a gente faz com o sentimento a seguir é que pode ser prejudicial ou não, é que pode estar adoecendo a pessoa ou não. E é por isso que grande parte dos nossos sentimentos eles servem como reguladores. Ok, eu me conectei com a culpa, é isso. Essa situação gerou a culpa. Ela vai me ajudar a entender o processo e a encontrar uma solução para resolver, ou ela vai me paralisar, ou ela vai me colocar no buraco, ou ela vai me fazer com que eu me sinta incapaz de executar uma tarefa simples na relação com os meus filhos, nessa maternidade do cotidiano. Esse é o equilíbrio dos pensamentos. Quando esses pensamentos eles são paralisantes, quando eles te engessam, sim, essa culpa está num processo de adoecimento. Essa culpa começa a te trazer uma sensação de impotência, de incapacidade, uma sensação de fracasso, né? E aí tu começa a não conseguir mais sair desse tipo de sentimento, né? De sensação. Tu fica presa e tudo que tu faz, às vezes, pode até aumentar essa tua culpa, né? Então, é que nem cachorro ficar correndo em volta do rabo, tu não tem mais saída. Falando das mães. Então, né, esse é o panorama da culpa que acontece com todos os seres humanos. Ele nas mães, o que acontece? Fui fazer a unha e deixei o meu filho com a babá, ou ele tava na creche, na verdade ele fica na escolinha porque eu trabalho, mas hoje eu consegui sair mais cedo e aí eu passei para fazer a minha unha. Culpa de que estou cuidando de mim e não estou tendo um tempo pro meu filho. Comprei um McDonald's pro meu filho na semana e nem era dia da gente comer alguma coisa fora da dieta. Culpa porque eu não estou oferecendo os melhores alimentos para os meus filhos. Culpa porque eu tenho vontade de sair com as minhas amigas e bater um papo que não seja só assistir Galinha Pintadinha, comentários sobre Naruto, sobre quais são os últimos animes que vão ser lançados, né? E eu quero mais conversas de pré-adolescentes ou sobre Baby Shark. Culpa porque, afinal de contas, eu sou mãe, meu filho depende de mim, ele tem que se desenvolver. Essas inúmeras situações, elas vão se sobrecarregando. Então, assim, é culpa, né? Então, inúmeras situações de culpa aí que a gente tá falando. Não apagou direito a lição que estava fazendo, né? Aquela coisa, apago ali só e escrevo por cima. E aí tu, ai, mas criança, faz direito. O que é fazer direito, né? Afinal de contas, a lição é dele, o caderno é dele, o direito é o que ele quer fazer. Ele não tem direito de fazer como ele quer. Mas enfim, são essas... E aí depois vem a culpa, você deita e meu Deus, eu não devia ter gritado, eu que perdi o controle, afinal de contas eu sou adulta. São essas inúmeras situações que tu vai enfrentando no teu dia a dia e que vai criando aqui na tua cabeça, né, esse fracasso materno, essa mãe incontrolável, essa mãe que só sabe gritar e perdeu o controle, essa mãe que é uma vergonha. E por que que as mães passam por isso? Por que que essa culpa acompanha a maternidade? Aproveitem e anotem. Por que que a culpa acompanha a maternidade? Porque a culpa, ela vem dessa noção de perfeição que a maternidade deve ter. E isso é aquilo que eu estava falando lá no início, é a noção de perfeição que vem do externo. São essas regras que são construídas na nossa sociedade e a gente nem sabe lá bem por onde que isso começou e só vem perpetuando há 1000 anos aí, de que a maternidade, um momento que tem que ser perfeito, que tem que ser sem erros. A mãe tem que ter todas as habilidades para esse ser se desenvolver plenamente, tem que saber todas as soluções e tem que saber
ser de forno, fogão, hoje em dia professora de homeschooling, como líder de torcida e boa faxineira, enfim, né? Ou seja, gente, só de falar eu fico cansada. Essa ideia que vem sendo construída aí por muitos e muitos anos de que a mãe é perfeita, né? Essa perfeição materna é a grande tragédia da maternidade. Porque no primeiro momento a perfeição não existe. Não existe essa linha sem rabisco, sem apagar, sem rascunho. Ninguém nasce sabendo tudo e a gente aprende muitas coisas na vivência. Segundo, que passar uma ideia de que a mãe é perfeita também traz para o filho essa ideia de que ele também tem que ser perfeito e que ele não consegue enxergar, que os filhos também não conseguem aceitar as suas falhas do processo do desenvolvimento. Então, é uma tragédia para os dois, é uma tragédia para as mães, é uma tragédia para a mulher, porque é um ideal, é uma fantasia que foi criada, essa fantasia romântica, e veio um anjo aí e tocou todas as mães com downloads de como deve ser a educação dos filhos. E é uma tragédia para essa relação com os próprios filhos, porque não oferece para eles a possibilidade também de eles errarem. A minha mãe é perfeita, minha mãe é um ser de luz abençoado que não comete erros. A doutora Jenny Nelson sempre nos fala, né? Erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Porque é no erro que a gente consegue saber o que eu consegui, o que eu não consegui, e eu posso aprender e posso transformar. O ser humano está aqui para se desenvolver. A gente não veio pronto. Nós estamos aqui nessa caminhada, nós estamos todos os dias aprendendo, renovando as nossas habilidades, conhecendo. Por que nós temos esse cérebro com tamanha plasticidade, com tamanha capacidade de aprendizado? Eu tenho certeza que não é pra gente ser planta e ficar parado. É pra gente aprender, é pra gente caminhar, é pra gente se desenvolver. A gente precisa repensar esses nossos conceitos de erro e falha como algo que não faz parte do nosso ser humano. Eles são importantes para a gente aprender a crescer, para que a gente consiga se dar conta, olha, eu fiz desse jeito, mas esse não é um jeito que eu tenha uma habilidade. Eu sou uma pessoa, por exemplo, Letícia, que não tem uma motricidade fina das melhores, né? Mas como é que eu sei? Porque eu exercitei, porque eu testei, porque eu fiz, mas eu tenho outras habilidades. Então, mas foi só vivenciando isso que eu consegui saber o que eu tenho de condição e o que eu não tenho de condição. Imaginem uma criança que está se abrindo para o mundo, né? Que é aquele HD que está construindo informações, que está recebendo os conhecimentos. Vocês podem ter certeza, frente a essa fantasia da mãe perfeita, os filhos se sentem extremamente frustrados por serem eles imperfeitos. Então, vocês imaginam os ruídos de comunicação que acontecem aí, né? E as dificuldades. E aí até a gente pode olhar para o nosso histórico materno, para as relações que a gente viveu quando a gente era criança também. O quanto a gente se sentiu diminuído, incapacitado. Não queremos repetir. Por exemplo, tá errado. Bom, depende, né? Tá errado e o que eu faço com isso? Só categorizar e só largar esse conceito não me diz muita coisa. Que bom, ok, você tá vendo que algo precisa ser transformado, né? Então, não é só verificar, não é só levantar que existe o erro. E aí, o que nós vamos fazer com isso, né? Então, não é ruim verificar, ele é uma oportunidade, sim, pra gente crescer e pra gente se desenvolver. E essa é a ideia do meu papo aqui, é trazer pra vocês essa reflexão, é enxergar esse peso que provoca esse sentimento de culpa, essa corrente que a gente vai arrastando da perfeição, essa corrente que foi nos colocada por uma sociedade que não fomos nós que construímos, né? Então por que a gente está reproduzindo esse modelo? E que bom que nós estamos num momento onde a gente pode
transformar, onde nos é permitido experimentar de uma outra forma. É um excelente momento. Eu quero te trazer 3 pontos para tu começar a olhar a culpa, porque enfim, o sentimento vem, acreditem, né? Ok, Letícia, eu sei que a origem dessa culpa materna, dessas correntes que eu tô carregando é essa perfeição. Quanto mais eu tenho arraigado em mim julgamentos, quanto mais rígida eu for como pessoa, quanto menos flexibilidade eu tenho desses padrões, maior vai ser a forma como eu lido com esse ideal de perfeição, e é bem provável que a cada erro que eu cometa, essa culpa fique maior e fique adoecida, como eu falei lá no início. Como lidar quando esse sentimento se aloja na gente, quando a gente percebe que a culpa batia ali a cabeça no travesseiro e me dei conta que eu tô sendo movida pela culpa? Porque, enfim, gente, preciso contar pra vocês, a culpa nos move a cometer algumas atitudes que não ajudam nossos filhos a se desenvolver. A culpa faz com que a gente acabe permitindo alguns comportamentos infantis que não facilitam o crescimento e a autonomia deles. A gente acaba fazendo alguma coisa para eles quando eles poderiam estar fazendo. A gente se rende a algumas chantagens, né? A gente compra um presentinho quando não é momento de comprar aquele presentinho. A gente faz algumas regalias que, na verdade, aumenta ainda mais a dependência emocional deles para ti, né? Então, essa culpa vai gerando comportamentos de dependência nesse relacionamento e que daí só aumentam a tua sobrecarga. Então, mais um ponto onde essa culpa vai te enredando e tu não consegue sair, né? E é aquilo que eu falei, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, que você mesmo está fazendo essas situações. Então, como poder olhar para essa culpa de uma maneira diferente? Quero trazer para vocês essas 3 palavras para tu poder transformar a questão da culpa e não deixar com que ela seja um adoecimento e que ela sirva realmente só como uma reguladora das emoções, para que tu possa entender até que ponto tu tá prejudicando uma pessoa. É importante a conexão com a culpa, afinal de contas, pretendemos não ser psicopatas, né? Porque só o psicopata não sente culpa das situações. A culpa é esse sentimento, né? Onde a gente se conecta a esse desconforto frente a uma situação de remorso, que é algo que nós fizemos por uma outra pessoa e nos traz esse desconforto, que a gente prejudicou alguém, que a gente trouxe um malefício para uma pessoa, né? Ela muitas vezes ela é intencional, tá? Eu realmente sei que aquilo fez mal para uma pessoa. Ela é importante, sim, porque a gente tem que se dar conta de que fazemos mal para os outros, né? Vamos aprender para não prejudicar a outra pessoa. Então, essa é quando a culpa traz uma transformação positiva. O que eu estava contando lá no início é que quando ela se associa a pensamentos negativos, pensamentos que fazem com que tu não transforme ela, ou na relação com teu filho, que tá ligado com essa ideia da perfeição, isso pode fazer com que tu entre então nesses climas de chantagem e se submetendo a situações que não ajudam no desenvolvimento dele. Essa é uma culpa que é negativa, uma culpa que não te ajuda a transformar. E isso é o que mais acontece dentro da maternidade com as mães, tá? Essa culpa materna tomando conta do teu cotidiano, do teu pensamento. Era a última parte que eu tava falando, fazendo com que tu fica correndo atrás do teu próprio rabo e não conseguindo sair disso. Para poder sair, pense em 3 palavras: compreender, reparar e transformar. Compreender a situação, compreender de onde que esse sentimento floresceu, qual é a origem dele, qual é o contexto, ter um olhar mais amplo sobre a situação, acolher, buscar reparar, é a segunda palavra, reparar. Realmente, assim, fiz mal para uma pessoa, aquilo prejudicou alguém, buscar a reparação disso.
buscar não só falando, mas numa atitude que vá transformar. E o terceiro ponto é transformar. Bom, o que eu posso aprender com isso aqui? O que a gente aprende com essa situação que a culpa me gerou? Né? Que o meu filho fica muito triste se eu mando ele apagar o caderno dele, e me dou conta que o caderno é dele, eu não preciso ficar dizendo como é que ele vai lidar com as responsabilidades dele. É essa transformação de atitude, é isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma outra maneira de enxergar o teu relacionamento. A culpa, quando ela traz a transformação, quando ela faz com que tu enxergue essa situação de um outro patamar, de uma outra perspectiva e transforma essa relação, sim, ela é uma atitude que é positiva. Na primeira parte eu te falei sobre a origem da culpa, né, dentro de nós. Te falei sobre a origem da culpa na maternidade, que está relacionada com esse ideal de perfeição materna, esse ideal que vem sendo imposto aí há muitos e muito tempo, e o quanto essa rigidez desses julgamentos fazem com que tu não consiga transformar essas situações e utilize isso de uma maneira positiva. E te trouxe 3 palavras para que tu possa transformar essa culpa num ato positivo. É o compreender, é o reparar e o transformar. Eu espero que vocês usem essas 3 palavras no dia a dia de vocês, quando vocês se depararem com essas situações de culpa. Eu espero que vocês tenham aproveitado o tempo aqui também, que esse conteúdo faça diferença para vocês. Um beijo bem grande e até semana que vem ao vivo. Uma boa noite, pessoal!